Os ataques de ransomware, eles têm acontecido com uma certa frequência, né? A gente tem alguns ataques relatados aqui na região de Recife, onde eu moro, mas parece que o pessoal não tem aprendido, né, o que está acontecendo. E algumas grandes lojas, grandes redes varejistas estão sofrendo ataques assim brutais de ransomware. E eu queria falar da Marks & Spencer e eu vou mostrar para vocês aqui a reportagem da BBC. Vamos lá. Bom, galera, estou aqui na reportagem da BBC, tá? E a pergunta de abertura da reportagem é o seguinte. Essa é a pergunta de abertura? Quando eu estarei apto a comprar online na Marks & Spencer de novo? Então, a Marks & Spencer, né, para quem não conhece, é uma rede de lojas gigante na Grã-Bretanha, tá? E que sofreu um ataque ransomware, um cyber-ataque, tá? Um ataque cibernético. Eles sofreram um ataque cibernético perto aí da Páscoa e que, desde lá, as coisas não estão funcionando bem. Para vocês terem ideia, primeiro, alguns dados de usuários foram roubados, certo? Dados sensíveis, mas não dados financeiros, tá? Esse é um detalhe importante. Dados sensíveis, mas não dados financeiros. Por exemplo, deixa eu ver aqui. É isso aqui que eu quero? Não, é isso. Isso. Dados sensíveis, mas não dados financeiros. Nomes, endereços e coisas do tipo, tá? Mas nenhum dado do tipo cartão de crédito, essas coisas não foi roubado, tá? Que mais? As lojas ou os pedidos online estão parados e devem estar parados até julho, tá? Junho e julho, ou seja, você pega maio, né? Tem a Páscoa, pega maio, pega junho e até julho, é muito tempo para uma loja online ficar parada, tá? E se a gente der uma olhada aqui, eu tenho uma informação do 2. Aqui a informação é 300 milhões de libras, certo? 300 milhões de libras. 300 milhões de libras em real. Quanto é que dá isso aí? Dá 2. Aqui é mil, aqui é milhão, aqui é bilhão, certo? 2 bilhões. 2 bilhões de impacto. É uma paulada absurda, velho. 2 bilhões de impacto. 2 bilhões. É muito dinheiro, certo? Então a perda estimada para essa loja é de 3 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares, perdão. 2,2 bilhões de dólares, não. 2,2 bilhões de reais. Certo? 2,2 bilhões de reais. É uma pancada absurda, velho. É para deixar qualquer um tonto. E foi um ransomware. Foi um ransomware. E aí, galera, é que chega o ponto que eu queria discutir com vocês. Ataques de ransomware, eles já são conhecidos, já são reportados, relatados, estudados, e não só as medidas para evitar esse ataque, como as medidas para pós-ataque, certo? Ou seja, você vai remediar o ataque. A partir do momento que o ataque acontecer, você vai entrar com as medidas de reparação. E você tem uma empresa com um faturamento absurdo e monstruoso como esse, e o pessoal vai levar até julho para poder voltar. Então, eu chego à seguinte conclusão, né? Tem duas situações aqui. Uma situação é as medidas que nós conhecemos hoje para evitar e remediar um ataque de ransomware não são suficientes. Não são suficientes, tá? Ou seja, os ataques de ransomware que estão acontecendo, eles acontecem e o que a gente tem de medidas não estão funcionando, não dá certo. Essa é uma opção, é um caminho. Ou, mesmo sabendo dos perigos do ransomware, mesmo sabendo de todos os problemas que eles podem acontecer, as empresas não estão tomando as devidas ações, não estão tendo as atitudes corretas para parar os ataques ou para remediar os ataques de ransomware. O que é pior ainda. Quer dizer, eu não sei se é pior, os dois são ruins. Os dois são muito ruins, tá? Ou as medidas que eu tenho não funcionam, ou
as empresas sabem do problema e não fazem nada, tá? E aí, qual é o impacto disso? Cara, são 2,2 bilhões de reais, 300 milhões de libras, tá? Isso impacta a economia. A gente está vivendo já no mundo que a economia está impactada, está difícil. Toda a história envolvendo as tarifas americanas de importação e exportação, e isso ainda leva um comprometimento ainda maior da renda. Então, as pessoas vão ter problemas para arrumar emprego, as receitas das empresas vai diminuir, vai ter menos dinheiro circulando, isso vai entrar numa espiral descendente, vai piorar a situação. Então, todas as empresas precisam estar conscientes de que o funcionamento de uma organização como essa não é só a empresa ou o dono. Todos os funcionários, todas as pessoas têm uma certa dependência daquela empresa. As famílias dos funcionários têm uma dependência daquela empresa. As famílias dos fornecedores têm uma dependência daquela empresa. Até a pessoa do cachorro-quente que bota uma barraca na frente de uma loja, porque sabe que aquela loja tem um bom movimento, tem uma dependência daquela empresa. E não cuidar, não tratar das informações de maneira correta, de maneira saudável, é praticamente um crime, velho. É praticamente um crime, é um absurdo você não ter isso. Então, eu não quero crer, tá? Quer dizer, deve ser isso, cara. Eu não quero crer que as medidas que nós temos hoje não dão certo. E quais são as medidas que a gente tem hoje? A gente pode utilizar site de Disaster Recovery, que a gente chama de DR. Os sites, as áreas de Disaster Recovery, são áreas com todos os sistemas da empresa montados em outros lugares. Temos os ambientes de backup, que o backup ele é realizado e armazenado em outros lugares. Então, são backups armazenados e realizados em outros lugares. E se esses ambientes de backup, de disaster recovery, de replicação, ou até mesmo os times de resposta à ameaça cibernética, que é uma outra ferramenta. Então, olha só, ferramentas tecnológicas que eu estou falando, tá, gente? Disaster recovery, backup, time de resposta a ataque cibernético. Se essas ferramentas não funcionam, tá? As outras ferramentas, elas terminam se tornando inúteis. Plano de continuidade de negócio depende de backup, depende do disaster recovery. O plano de segurança, a política de segurança, depende dessas ferramentas também, e depende do time de ataque, do time de resposta a ataque cibernético. Então você tem outras ferramentas que elas são complementares. E aí vem a pergunta, será que essas ferramentas que a gente tem, que a gente usa, não estão funcionando ou as empresas não estão implantando essas ferramentas? Eu estou mais inclinado para a fase 2, que as empresas não estão implantando essas ferramentas. E aí você tem esses prejuízos absurdos, tá? É difícil a empresa se recuperar, por maior que seja, de uma pancada dessa. É uma pancada muito forte. É uma pancada muito forte. E além disso, além da pancada muito forte financeiramente em vendas diretas, você vai ter a pancada também em termos de credibilidade da empresa. Margem, certo? Isso aí, para você recuperar, dá um trabalho gigante. Tá bom?